Tratado de Madrid de 1750, esse é o mais importante de todos. Sublinha, marca texto, cola um adesivo, uma caneta que tenha cheirinho, qualquer coisa, chama atenção, esse é o mais importante para ti. Ele foi assinado entre Portugal e Espanha. Ele vai anular o Tratado de Tordesilhas, certo? E assim, por esse tratado, o Brasil vai ganhar as regiões ocupadas na Amazônia e no Centro-Oeste, ficando praticamente com aquela configuração que a gente tem até hoje. Esse tratado, um ponto importante dele, é que ele não usava linhas convencionais, mas ele usava um outro conceito de fronteira, certo? Introduzido nesse caso por um sujeito chamado Alexandre de Gusmão. Ele vai dizer que a posse efetiva da terra era quem chegou primeiro, é o famoso uti possidetis, sem contar que os acidentes geográficos vão ser usados como limites naturais. E assim então, pelo Tratado de Madrid, meio continente foi assegurado a Portugal, certo? Principalmente pela atividade de Alexandre de Gusmão. Já para a região mais disputada, que era o sul do Brasil, ele já tinha enviado para cá em 1746 casais açorianos, certo? O objetivo era garantir a posse desse território. Lembra? Uti possidetis, a terra pertence a quem chegou primeiro, certo? Era uma nova forma de colonização em que o Alexandre de Gusmão ele preconizava, certo? Por quê? Porque ele queria famílias que viessem para cá que produzissem sem contar com escravos, ou pelo menos com grande quantidade, como era o caso do Nordeste, certo? Os primeiros 60 casais vão fundar a cidade de Porto dos Casais, que mais tarde vai dar origem à cidade de Porto Alegre, capital aqui do Rio Grande do Sul. E em relação ao sul, outro ponto importante, vai haver a chamada troca. A troca de Sacramento, que foi para a Espanha, e a região dos 7 povos das missões ficaria para Portugal. Os 7 povos das missões eram 7 aldeamentos organizados pelos jesuítas espanhóis, e com eles viviam cerca de 30 mil indígenas. E o grande problema é que esses jesuítas não aceitaram o Tratado de Madrid, não aceitaram ter que entregar suas terras. E junto com os índios guaranis vão começar uma guerra violentíssima chamada Guerra Guaranítica, certo? Lutando contra os soldados portugueses e espanhóis. Assim então, os indígenas vão resistir por muito tempo. É nesse período que ganha fama a atuação do cacique Sepete Araju, certo? Devido à eclosão dessa Guerra Guaranítica, a Espanha e Portugal vão fazer novos acordos. E por fim, Portugal não devolve Sacramento e os 7 povos ainda fica na mão da Espanha.